Amados, abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, fala assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Repita comigo: cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Significa enviado. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Uma das piores doenças dos últimos dias, na igreja e principalmente no mundo, é a cegueira espiritual. Ela é muito grave. Porque Paulo diz lá: olha, somente, presta atenção, olha aqui para mim, somente o homem espiritual, está falando homem e mulher, somente o homem espiritual discerne ou julga, tem uma tradução que está lá, julga, no sentido de discernir todas as coisas. Se você não tem entendimento espiritual, você é cego espiritualmente, e isso vai provocar problemas sérios para a sua teologia, para a sua vida cristã diária e assim por diante. Nós precisamos, e há uma necessidade de encontrarmos com Jesus como este cego encontrou. Ele era cego de nascença. Ele nasceu cego. A Bíblia nos mostra, no decorrer de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, que nós nascemos em pecado, nascemos cegos espiritualmente, presta atenção. O homem nasce cego espiritualmente. O salmista diz: olha, em pecado eu fui gerado, em pecado a minha mãe me gerou. Nós já nascemos, queridos, cegos, sem possibilidade de ver a Deus. E a palavra do Senhor fala o seguinte: buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então presta atenção numa coisa muito importante. Nós já nascemos cegos como esse rapaz. E há outras coisas que também nos tornam cegos, que gera cegueira espiritual em nós. Eu vou dar um exemplo aqui de Balaão. Está lá em Números 22. A história de Balaão. Quem conhece? Balaão era um suposto profeta, um agoureiro, que se tornou cego, e ele dizia: olha, eu sou um profeta que tenho visão de olhos abertos. Ele se jactava disso.
de ver o mundo espiritual com os olhos abertos, nem precisava fechar o olho. Aí ele foi posto à prova por Deus. O povo de Israel estava avançando para a terra prometida, quando Balaque, um rei que morava ali, onde o povo de Israel ia passar, e aonde eles iam possuir aquilo ali por herança, ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Presta atenção. Muitas vezes nascemos cegos, e muitas vezes alguma coisa causa esta cegueira espiritual em nós. Foi o caso de Balaão, né? Infelizmente, Balaão era cegado. O que causou a cegueira de Balaão foi que tudo que ele olhava, ele tinha que ter. Ele foi cegado pelo lucro. Tudo que ele fazia, ele perguntava: o que eu vou ganhar com isso? Se ele ia fazer um evento na igreja, ele perguntava: eu vou ganhar alguma coisa com isso? Senão eu não faço. É a cegueira de Balaão. Mesmo que o freguês diga que eu vejo, que eu sou profeta, que eu sou pastor, que eu dirijo uma igreja, mas se todos os eventos a pessoa fizer visando lucro, ele está cego espiritualmente. Porque não é por aí. Qualquer semelhança com algumas igrejas é mera coincidência. Quando a pessoa é cegada pelo lucro, tudo que ela vai fazer, ela quer levar vantagem, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ganhar naquele evento, eu vou fazer porque eu vou ganhar 100 mil reais e vou comprar um carro novo. Ainda bem que a gente não conhece nenhuma igreja, nenhum pastor que faz isso em Goiânia. Amém, irmãos? Amém, né? Irmãos, o grande problema de Balaão, a sua cegueira, ele era cegado pela possibilidade de lucro. Porque Balaque o contratou, Deus falou para ele: não vai. Como é que você vai amaldiçoar alguém que eu já abençoei? Disse Deus para ele. Ele foi lá e avisou: olha, Balaque, o negócio é o seguinte, não tem jeito de eu mandar bala não, Balaque. Deus me proibiu. Não, mas eu vou dobrar o seu lucro. Aí ele foi. E ele que se jactava de ser alguém que tinha visão com os olhos abertos, de repente a mula empacou perto de um muro. E ele, chicote na mula. Vamos, sua filha de uma égua. E paulada. Vamos, e ela não saía do lugar, e urrava, e berrava, e nada. Por quê? Porque o anjo do Senhor, que é Jesus, o mesmo Jesus que curou o cego, ali é uma teofania, é o anjo do Senhor, é Jesus, o mesmo que trouxe visão para este cego, estava ali diante da mula. A mula estava vendo, mas ele que falava que tinha visão de olhos abertos, não enxergou nada, ele estava cegado pelo lucro. E bateu, espancou a mula. E a mula falou: mas para aí, quantos 20 anos que você está andando nas minhas costas, eu não te cobro nada, é de graça, 0,800. E agora porque eu parei, você está querendo me matar, tentando bater? Por que ela fez isso? Deus usou a mula para repreender Balaão e derrubar um sofisma que ele sempre se jactava dele, de ter visão de olhos abertos. Porque a mula viu o anjo e parou. Ele não conseguiu ver, ele estava cegado pelo lucro. Muitas pessoas, prestem atenção, nascem cegas, começam a ver quando tem um encontro com Jesus, mas infelizmente são cegadas novamente pelo lucro. Esse era o problema de Balaão. Sabe, queridos, quando a pessoa está cegada pelo lucro, ela esquece os planos de Deus, o propósito de Deus, o que a palavra de Deus diz.
está cegada pelo lucro. Eles não conseguem ver Deus em nada. Não conseguem ver Deus no seu caminho. Então, o que Deus fez? Abriu os olhos de Balaão. Lá em Apocalipse, capítulo 2, salvo me engano, no versículo 14, fala lá sobre a doutrina de Balaão. Os caminhos de Balaão, que seriam ensinados na igreja. Presta atenção. Tem gente que gosta de mudar de igreja. O pastor fez careta feia, fez uma cara feia para ele, espichou a língua. Um trenzinho de nada, irmãos. Língua todo mundo tem, pastor também tem. Muda de igreja. Sai de uma igreja onde é pregado o evangelho de fato e de verdade e cai numa igreja grande aonde se ensina a doutrina de Balaão. Todos os eventos da igreja, se não tiver lucro, eles não fazem. Ou só fazem se tiver lucro. Estão cegados pela doutrina de Balaão. Irmãos, Balaão só pensava no lucro e nele próprio. Quanto é que isso vai me custar? Quanto é que eu vou ganhar com isso? Quando uma igreja começa a caminhar para esse lado, queridos, ela já está cegada pelo Espírito, pela doutrina, e já começou a trilhar os caminhos de Balaão. As trevas já tomou conta do coração da igreja, principalmente da liderança. Irmãos, é ótimo você fazer um evento lá no estádio, juntar 50 mil pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Mas qual é o alvo? É ganhar almas ou é ganhar almas? Ah, mas envolve muita despesa. Envolve. Mas a igreja grande, ela não tem uma grande arrecadação? Tem. Qual é a motivação do evento? Irmãos, eu vou te falar agora sobre outro problema. Eu dei o exemplo de Balaão, quero dar o exemplo de Paulo de Tarso. Presta atenção. Saulo, que transformou em Paulo, que é trocar 6 por meia dúzia, ele era extremamente religioso, zeloso. Segundo ele era fariseu dos fariseus. Começou a perseguir a igreja cristã. No seu zelo, cegado, presta atenção, cegado pelo seu zelo religioso, ele começou a perseguir e mandar matar os cristãos. Ele estava indo para Damasco com uma carta autorizando a prender os crentes de Damasco. Irmãos, ele estava completamente cegado pelo zelo religioso. Ele tinha muito zelo por Deus e pela tradição religiosa da época. Ele diz: quanto a isso, eu sou fariseu dos fariseus. Fui instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres em Israel. E esse instruído, queridos, a pessoa que tinha posse, o pai dele, a família morava em Tarsis. O que eles faziam? Mandava a criança para Jerusalém, a partir dos 7 anos de idade, para decorar a Torá, para aprender com um mestre, com um rabino judaico. E Paulo foi para lá e ficou até crescer. Ele era fariseu dos fariseus, tinha um zelo tremendo, só porque era um zelo cego. A prova disso é que quando ele estava indo para Damasco, veio uma grande luz, ele caiu do cavalo e se tornou cego fisicamente. Ele era cego espiritual, se transformou em cego físico. Ele ficou como esse homem que era cego desde nascença.
Além da cegueira, além do seu zelo, o cegar espiritualmente, ele ficou cego fisicamente. Em Atos 26, 9, olha o que ele fala. A mim me parecia que eu devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Quanto a ele achava que tinha que perseguir os cristãos. Por zelo religioso. Porque os fariseus não admitiram que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Para onde Jesus mandou aquele homem cego de nascença? Passou barro no olho dele, cuspiu no chão, passou aquela gosma no olho dele, falou: vai lá no tanque de Siloé, vai lá no tanque do enviado de Deus. Irmãos, os nossos olhos só são abertos quando nós nos encontramos com alguém que é enviado de Deus. Porque tem muitas pessoas que frequentam igrejas e igrejas que seguem a doutrina de Balaão. Entram e saem, ficam 1, 2, 10, 50 anos. E saem cegos do mesmo jeito. Por quê? Porque não estão seguindo a doutrina bíblica. Não estão seguindo a doutrina de Jesus. Estão seguindo a doutrina de Balaão. Está lá em Apocalipse. Virou uma doutrina. Virou um caminho. Duas coisas que viraram doutrina: a doutrina de Jezabel, os caminhos de Jezabel e a doutrina de Balaão, que o diabo implantou na igreja. E muitas vezes as pessoas estão ali e não percebem. Irmãos, nem sempre o nosso zelo por algo é um zelo verdadeiro. É um zelo que vai te trazer visão espiritual. A Bíblia diz que nós temos de ser zelosos de boas obras. Temos que zelar por fazer boas obras. Não que isso nos salve, porque boas obras não nos salvam. Mas fomos salvos para ser zelosos de boas obras. Ajudar o enfermo, ajudar o doente, o desvalido, o marginalizado. Isso é praticar boas obras. Arrecadar cestas básicas. Isso é praticar boas obras. Entregar para aqueles que estão passando fome. Porque no Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas passando fome. Já ia falar uma coisa aqui, mas vamos pular isso aí. Irmãos, muitas vezes o nosso zelo, preste atenção, pode ser algo que nos cega espiritualmente. Muitas vezes o nosso zelo por uma tradição está cegando os nossos olhos espirituais. Ah, mas antigamente a gente não fazia isso. Ah, o Rosemir mudou tudo. Ah, isso eu não aceito. Sabe o que é isso, irmãos? Está cegado pelo zelo. O que aconteceu com Saulo de Tarso? Quando os seus olhos espirituais, porque ali ele viu aquela grande luz. Interessante que os outros amigos dele que estavam com ele não viram o que ele viu e nem ouviu o que ele ouviu. Ele ouviu uma voz dizendo, Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma coisa interessante, um princípio que a gente tira daí, queridos, também, é que quem está perseguindo a igreja, quem está perseguindo você, quem está querendo o seu mal, com inveja, fazendo trabalhos para te arrebentar, não está perseguindo você, está perseguindo Jesus. Só que Jesus recebeu no céu e na terra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aleluia. Porque ele não diz, Saulo, por que você está perseguindo com esse zelo cego seu a igreja? Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso significa, queridos, que quando você está passando por dificuldade, Jesus está na sua frente. Ele está sempre contigo.
Aonde você colocar a planta dos pés, o Senhor estará com você. Seja em qualquer lugar. Então, queridos, quando os olhos espirituais de Paulo foram abertos, os seus olhos naturais foram cegados. A utilização dos olhos, queridos, religioso, mostra que somos cegos mesmo. Esse é um dos problemas. E muitas pessoas veem demais na direção errada. Saulo era zeloso, Saulo via demais, mas estava vendo na direção errada. Deus tinha começado um novo mover na terra. Jesus veio para trazer algo novo, o reino de Deus. João Batista disse: olha, está chegando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. João falando isso. Quando Jesus chegou, quando ele começou a pregar, a coisa que ele falava: o reino de Deus chegou. Amém? Então, queridos, a comissão, presta atenção aqui numa coisa. A nossa vida cristã consiste em saber ver, em enxergar espiritualmente. A comissão de Paulo foi toda sobre os seus olhos. Atos 26, 17 e 18. Deus usando Ananias. Mateus 26, 17 e 18. O que Ananias falou para ele? Deus usou Ananias e disse: um diácono, eu te envio para lhes abrires os olhos e lhes converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Viu que tu estava ligado aos olhos, ao ver? Eu te envio para abrir os olhos. Assim como Ananias pôs a mão sobre ele e disse: Paulo, comece a enxergar. Deus está te enviando para abrir os olhos dos gentios, cegados pelo diabo, cegados pelo pecado. Você vai ser um instrumento para abrir os olhos dos gentios, das igrejas, do Rosemir, de você, de todos aqueles que leem as cartas paulinas. Vai ser um instrumento para abrir os seus olhos, arrancá-los das trevas para a luz de Deus. Foi o que Paulo mais fez. Então, queridos, visão espiritual consiste num milagre realizado por Deus. Ninguém é cego e do nada começa a enxergar. Se não houver um milagre, se você não encontrar com Jesus, o Nazareno, aqui nesse texto que lemos, Jesus nos mostra, queridos, curando um cego de nascença, que a vida cristã tem seu início no ver. Nascemos cegos, mas não precisamos continuar cegos. Há um caminho, há um milagre. Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia para fazer isso na nossa vida. Mas você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, assim como este cego. Ele nem sabia quem era Jesus. Eu estava lendo, queridos, uma reportagem, o tanto de muçulmano, presta atenção, que tem convertido nesses últimos dias. No Oriente Médio, na Europa. No Brasil tem muito pouco muçulmano. A maioria é chamada de cristão. Sabe como é que eles estão convertendo? Não é porque eu fui pregar o evangelho para eles, não é porque a igreja enviou missionários, não, querido. É porque Jesus está aparecendo para eles pessoalmente. Todos os testemunhos de conversão, 99% de conversão de muçulmano, Jesus esteve com eles pessoalmente. Se a igreja falha, Jesus não falha nunca. Ele está abrindo os olhos dos cegos. Ele continua realizando milagres hoje. Cegos espirituais e cegos naturais.
Este homem teve um encontro com Jesus, ele nem sabia quem era Jesus. Quem é que te curou? Não sei, um homem chamado Jesus. Cadê ele? Não sei. Eu nunca tinha visto ele. Ele é um cara até simpático, parece com Rosemir e tal, mas eu nunca tinha visto ele não. Cadê ele? Não sei, só sei que foi assim. Irmãos, então a vida cristã, ela tem o nosso início, o início da nossa vida cristã consiste em nascer de novo. E nascer com os olhos abertos. Esse novo nascimento é quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é quando você começa a frequentar uma igreja, irmãos. Porque tem muitas igrejas, ou infelizmente a maioria delas, estão trilhando pelos caminhos de Balaão. Só vem lucro. São cegados pelo lucro, pelo dinheiro, pela riqueza. Essa semana mesmo prenderam um pastor no Rio de Janeiro, sabe por quê? Envolvido com tráfico. É empresário, é pastor de uma igreja tradicional, está preso. Sabe por quê? Totalmente enterrado no tráfico. Isso nos mostra um princípio. Qualquer pessoa, preste atenção, qualquer líder, qualquer pastor que esteja à frente de uma igreja, precisa nascer de novo. Precisa ter visão espiritual. Precisa ter tido um encontro com Jesus, o Nazareno. Caso contrário, queridos, vai ser cego guiando cego. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Paulo era fariseu. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês são cegos guiando cegos. Sabe, irmãos, quando Deus me deu essa palavra, Deus me acordou 3 vezes de madrugada. 2 vezes 3 da manhã. E eu orei, embromei. Aí no outro dia Deus falou, mas esse camarada está querendo graça. Estou querendo fazer alguma coisa. Ele... Aí vai tomar café. E vai não sei o quê. Aí me acordou 2 horas da manhã. Falei, Senhor, tem alguma coisa errada aí. O Senhor quer falar alguma coisa mais séria comigo. Foi quando Deus me levou nesse texto. 2 horas da manhã, eu escrevendo o que Deus estava me falando. Sabe, queridos? Se não nascermos de novo, sabe o que acontece? Mateus 7, 21, 22. Senhor, em teu nome, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. Ele vai dizer, aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Você não nasceu de novo, você não tem visão espiritual, você era guiado pela doutrina de Balaão, você montou igreja, fundou igreja para ter lucro, para ficar rico, para ter uma profissão. Mas o grande problema de tudo isso que Deus me disse, preste atenção, está anotado aqui, irmãos, é que a vida cristã não é só uma questão de começar a ver. Nós temos que continuar vendo. Não basta um bom começo. Temos de ter um final glorioso, nos encontrar com Cristo. E não adianta expulsar demônio. E não adianta profetizar. Se não nasceu de novo, vai para o inferno. Deus não o conhece, porque Deus só conhece aqueles que nasceram de novo e tornaram seus filhos. Todo pai conhece o filho, todo filho que nasceu de novo tem o DNA de Deus. Deus abre os nossos olhos, Deus abre o nosso entendimento. Começamos a ver e continuamos enxergando. Porque o diabo e as potestades das trevas cega novamente o homem se ele não continuar em comunhão plena com Deus. Irmãos, preste atenção no que Deus me falou.
As pessoas que nascem de novo, mas perdem a visão espiritual, se transformam em Laodiceia. Laodiceia é a igreja dos nossos tempos. É a igreja de hoje, é a última igreja, antes do arrebatamento. O que que Jesus diz para ela? Você está cega. Ela diz, estou rica, segui a doutrina de Balaão, peguei emenda impositiva, peguei dinheiro do tráfico, peguei dinheiro a rodo, tomei dinheiro dos irmãos. Jesus fala para ela, você está pobre, cega e nua. Você não tem visão espiritual. A sua motivação estava errada. Aí transformamos, querido, em igreja de Laodiceia. Laodiceia, queridos, desceu demais no seu caminho. A igreja brasileira, a igreja no mundo todo desceu demais. Se esquece que há um Deus, que nós vamos prestar contas para Ele um dia. Tanto eu quanto vocês. Laodiceia não tem mais visão espiritual. Infelizmente, está cega. Foi cegada pelo lucro. Cegada pelo luxo que se transforma em luxúria. Lá em Apocalipse 3,18, salvo me engano, fala sobre a cegueira de Laodiceia. Lá no finalzinho do texto sobre Laodiceia, Jesus fala assim, ao vencedor, quem não se levar por isso, quem não embrenhar pelos caminhos de Balaão, presta atenção, quem não se tornar cego espiritualmente, ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, aleluia. Tem uma tradução que fala assim comigo, fala assim, queridos. Ao vencedor sentará comigo no meu trono. Isso aqui, apesar de Laodiceia estar cegada pelo dinheiro, queridos, Deus está mostrando que ainda há um lugar lá em cima, que derrama luz nas nossas trevas. Irmãos, veio a minha memória agora. Veio a minha memória agora, o comecinho dessa igreja. Quando Deus usou uma mulher que eu nunca tinha visto e nunca mais vi. Enviada por Deus. Presta atenção no que ela falou. Agora eu estou vendo o cumprimento dessa palavra. Faz as contas aí, irmãos. 30 de junho de 88 para hoje, 2026. Quantos anos que dá isso? 38 anos. 38 anos, presta atenção. Essa mulher falou o seguinte, eu era jovem naquela época. Se agora eu estou com 60, com cara de 20, imagina quando eu tinha 20, tinha cara de 15. Ninguém acreditava que eu era pastor da igreja. Todo mundo chegava, eu queria falar com o pastor. Mas sou eu. Sei. Achava que eu tinha 15 anos. Mas vamos pular isso aí. Sabe o que ela me falou? Ela me disse, Deus te levantou como pastor. Mas tome muito cuidado. Porque o diabo vai te oferecer 3 manjares totalmente irrecusável
para o homem e que você tem que recusar. Você precisa ser fiel e continuar sendo fiel a Deus e a sua palavra e ao ministério que Deus confiou. Irmãos, e agora que eu estou caindo os dentes de velho, que eu estou lembrando desses 3 manjares que me foi oferecido e eu recusei. Tudo na área financeira. E nenhum foi baixo, irmãos. Era dinheiro que eu podia comprar 1 quilo de coisa. Vazar daqui, que está vivendo nas Bahamas, ou em Cristianópolis, que é melhor um pouquinho. 3 manjares irrecusáveis, 3 propostas que eu já recebi. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui, irmãos. Com ou sem dificuldade, mas Jesus foi claro: no mundo tereis, tem de bom ânimo. Eu continuo animadinho. Oh, glória! Desanimar jamais. Mesmo diante dos arroxos, dos apertos. Graças a Deus. Mas Deus me avisou, logo no começo do ministério. Falou: esse ministério é muito grande e muito pesado. Só tem um detalhe. Às vezes quando fala grande, você acha: nossa, vou ter uma igreja de 10 mil pessoas. Irmãos, grande para Deus não é quantidade, é qualidade. Eu sei que a gente podia ter 10 mil pessoas. Amém. Mas eu estou tranquilo, consciência tranquilo. Graças a Deus, estou aqui firme e forte. Amém, igreja? Então, queridos, Laodiceia tem um caminho mais alto. Ao vencedor sentará comigo no meu trono. Sabe o que significa isso, irmão? Deixa eu destrinchar isso. Não é eu morrer e sentar com Jesus. O trono é dele, irmão. Ninguém vai sentar. Sabe o que significa? O trono é lugar de autoridade. Se eu vencer, se eu passasse por esses testes, Deus ia me dar autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre as circunstâncias. Porque quem senta no trono com Jesus tem autoridade, porque ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E ele soprou sobre os discípulos essa autoridade.